Meu nome é Carolina Mendes, sou enfermeira e moro em Recife, Pernambuco. O que eu vou te contar agora é algo que poucas pessoas sabem, e menos ainda têm coragem de admitir. Eu vivi uma situação que ainda me tira o sono, e até hoje carrego em silêncio. Era para ser só mais uma noite de plantão, daquelas longas e repetitivas na unidade de terapia intensiva. Mas quando ele entrou por aquela porta, tudo mudou. Um paciente jovem, com ferimentos sérios, sem documentos, sem acompanhante, e com algo no olhar que jamais vou esquecer. O que aconteceu naquela madrugada revelou um segredo que muitas enfermeiras conhecem, mas nunca podem falar. Eu vivi entre a linha da ética, da compaixão e do medo. E a cada segundo, a pergunta martelava na minha cabeça: será que é certo o que estamos fazendo? Era uma madrugada abafada de terça-feira em Recife, o tipo de noite em que o calor parece não ter fim, e os corredores do hospital se enchem de um silêncio tenso. Eu estava no meu terceiro plantão seguido, exausta, mas tentando manter a mente alerta. No meu setor da unidade de terapia intensiva, o ritmo era constante, porém nada indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Foi então que, por volta das 2h15 da manhã, a emergência ligou para a nossa central. A voz do médico do pronto-socorro soava séria, quase tensa. Paciente masculino, aproximadamente 25 anos, múltiplos ferimentos, inconsciente, sem identificação. Isso já era suficiente para nos colocar em alerta. A equipe se preparou rapidamente, como em um balé automático, que só quem vive hospital sabe como funciona. Minutos depois, a maca entrou empurrada com pressa pelos paramédicos. O rapaz estava desacordado, o corpo coberto por hematomas e escoriações, e o sangue ainda fresco manchando parte do lençol. O monitor cardíaco já havia sido conectado durante o trajeto e mostrava uma frequência acelerada, mas irregular. O que me chamou a atenção de imediato foi que ele não carregava nenhum tipo de identificação. Nem documentos, nem carteira, nem celular. Apenas um colar de miçangas no pescoço, algo que mais tarde se revelaria importante. Os socorristas relataram que ele foi encontrado caído numa rua da periferia, próximo a um galpão abandonado. Aparentemente havia sido agredido, mas ninguém sabia dizer por quem, nem por quê. Não havia testemunhas. O anonimato daquela vítima parecia esconder uma história muito maior do que apenas um caso de violência urbana. Enquanto um dos médicos assumia a liderança para a avaliação geral, eu fiquei responsável por monitorar os sinais vitais e registrar o protocolo inicial. Sua pressão estava perigosamente baixa, a saturação oscilava, e havia sangramento interno suspeito. Em meio à rotina pesada de estabilização, algo me incomodava. Era o olhar dele. Sim, mesmo inconsciente, seus olhos semicerrados pareciam querer me dizer alguma coisa. Era como se gritassem por socorro em silêncio, ou talvez guardassem um segredo que ninguém ali ainda havia percebido. Esse tipo de sensação não se explica facilmente. Enfermeiros costumam desenvolver um sexto sentido com o tempo, aquele pressentimento que avisa quando há mais naquela história do que o que os exames mostram. Foi ali, naquela primeira hora, que entendi. Aquele paciente não era só mais um caso. Algo naquela situação me dizia que eu estava prestes a cruzar uma linha invisível entre o profissionalismo e a intuição, entre o dever técnico e a empatia humana. Na medicina, especialmente na enfermagem, aprendemos a não julgar, a tratar todos da mesma forma, independentemente de quem sejam. Mas naquele momento, naquele quarto abafado da unidade de terapia intensiva, senti que aquele jovem tinha algo diferente. Um passado que talvez nem ele mesmo lembrasse. Uma verdade escondida entre as marcas da agressão. E, principalmente, algo que nenhuma enfermeira ousaria dizer em voz alta, mas que todas nós sentimos, em algum momento, que por trás de cada corpo quebrado, existe uma alma pedindo socorro. Quando finalmente tive a chance de olhar com calma para aquele jovem, já dentro da unidade de terapia intensiva, e um pouco mais estabilizado, algo em mim travou. Não era só o estado físico dele que impressionava, era a presença dele ali. Um rapaz com feições delicadas, pele morena clara, cabelos escuros desalinhados pelo sangue seco e suor, e olhos entreabertos que, mesmo apagados pela inconsciência, pareciam guardar um grito. Enquanto eu ajustava os sensores e conferia os monitores, senti uma presença forte, um incômodo silencioso que só aumentava. Não era medo, mas um tipo estranho de inquietação. É como se aquele paciente estivesse me pedindo ajuda de uma forma que não se via nos exames. E eu, por mais que já tivesse visto inúmeros casos parecidos, sabia que ali tinha algo além. Ele tinha o rosto machucado, mas ainda assim era jovem, bonito. Talvez no máximo 25 anos. Havia um pequeno corte no supercílio esquerdo, hematomas na mandíbula e uma fratura suspeita na costela, que fazia o padrão de respiração dele ser irregular. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a tatuagem no antebraço, uma âncora pequena com as letras M.V. gravadas abaixo. Um detalhe que, mais tarde, se tornaria uma peça importante para entender quem ele era. Mas naquele momento, tudo era mistério. Os médicos trabalhavam para conter as hemorragias, fazer exames de imagem e tentar identificar o tipo de trauma que ele havia sofrido. Eu, no entanto, ficava entre o trabalho técnico e o turbilhão de sensações que ele me causava. Não era comum eu me sentir assim com um paciente. Tinha algo diferente
leite intenso. Enquanto preparávamos o acesso venoso central e organizávamos a medicação de suporte, comecei a notar pequenos tremores em sua mão direita. Não eram espasmos musculares comuns, era como se ele estivesse tentando se comunicar. Sim, eu sei que isso parece absurdo, mas quem trabalha na linha de frente da saúde entende o que estou dizendo. A gente aprende a ler o corpo de um paciente como quem lê um livro. Cada sinal é uma palavra. E ele parecia escrever uma frase inteira com aqueles gestos quase imperceptíveis. Era como se ele dissesse: não me deixem aqui. Tem mais coisa. Eu tentei ignorar, seguir o protocolo, me manter fria e técnica, como manda o figurino. Mas quanto mais tempo passava, mais eu me sentia envolvida. E ao mesmo tempo, assustada. Comecei a me perguntar quem ele era. Por que estava sem documentos? Por que ninguém o procurava? Que tipo de situação havia o levado até aquele estado? A polícia ainda não tinha aparecido e os médicos também estavam cheios de dúvidas. Ninguém sabia se ele era vítima de um assalto, de uma briga, de uma tentativa de execução, ou algo mais complexo. Tudo o que sabíamos era que ele respirava com dificuldade, lutava para se manter vivo e parecia esconder algo maior do que ferimentos físicos. Era como se aquele corpo em choque escondesse uma história que ainda não havia sido contada, uma história que, por alguma razão estranha, parecia querer ser contada justamente a mim. Naquele momento, o que era para ser apenas mais um atendimento virou um mistério. E mais do que isso, virou um dilema interno. Porque a cada batimento cardíaco irregular no monitor, eu sentia que havia algo ali que precisava ser descoberto. E foi aí que percebi: o segredo que as enfermeiras não podem falar não está apenas nos procedimentos, nas dores, nos erros e acertos. Está no que sentimos e não podemos revelar. Porque algumas conexões com os pacientes não são explicáveis. Elas apenas acontecem. E nos marcam para sempre. Assim que o paciente foi transferido oficialmente para a unidade de terapia intensiva, começou uma das horas mais tensas que já vivi em todos os meus anos de enfermagem. A situação era crítica, e a cada minuto que passava, ele se deteriorava diante dos nossos olhos. A frequência cardíaca disparava, depois caía abruptamente. A saturação de oxigênio despencava sem explicação lógica. Mesmo com as medicações vasopressoras, ele não respondia bem. Aquilo acendeu um alerta em toda a equipe. O médico plantonista deu o primeiro grito: código vermelho. Prepara a intubação e acesso central. A partir dali, foi como se o tempo acelerasse. Entramos todos em modo automático, um verdadeiro balé desesperado de mãos, vozes e equipamentos. Eu me lembro de correr para a bancada de medicamentos, pegando adrenalina e noradrenalina, enquanto outra enfermeira preparava o tubo orotraqueal. O anestesista, chamado às pressas, chegou ofegante e já começou a organizar os procedimentos. Os monitores começaram a apitar de forma frenética, uma sinfonia de alertas que ecoava como um lembrete cruel. Ele estava à beira da morte. Enquanto uma das técnicas controlava a via aérea com a ambu, eu ajustava as bombas de infusão, conferindo dose por dose, enquanto minha mente gritava para que eu não errasse nada. Uma simples falha poderia ser fatal. E, ao fundo, aquele olhar semicerrado dele, ainda ali, ainda implorando. O médico assumiu a intubação e, com dificuldade, conseguiu estabelecer a ventilação mecânica. Os pulmões dele estavam cheios de secreção, e o primeiro retorno da aspiração veio com sangue. Isso só confirmava o que temíamos: possível hemorragia interna, provavelmente torácica. O raio-x foi feito às pressas dentro do leito mesmo, e revelou um pneumotórax em estágio avançado. Foi nesse momento que o clima ficou ainda mais tenso. Tínhamos que agir rápido. Um dreno torácico foi solicitado, e a cirurgia à beira-leito começou com urgência. Enquanto isso, eu e mais 2 colegas segurávamos o paciente, agora sedado, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para salvar sua vida. A pressão despencou para níveis que beiravam o irreversível. Chegou a 60/30. Os batimentos estavam em 42 por minuto. Por alguns segundos, pensamos que ele iria parar. O silêncio caiu sobre a sala por um instante que pareceu uma eternidade. Mas ninguém desistiu. A adrenalina foi injetada direto na veia, e eu mesma fiz a infusão sem hesitar. O choque frio do líquido correndo pelo cateter foi algo que nunca vou esquecer. Era como se estivéssemos empurrando a vida de volta para dentro dele. Os batimentos começaram a subir. 47, 55, 63. Ainda era instável, mas ele estava reagindo. Nesse momento, percebi que todos estavam suando, ofegantes, com as roupas encharcadas sob o ar-condicionado da unidade de terapia intensiva. Mas não havia espaço para descanso. Cada segundo exigia mais atenção, mais precisão, mais controle emocional. A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. O paciente estava vivo por enquanto, mas todos sabíamos que aquele era apenas o começo. Ele tinha vencido o primeiro round, mas a luta estava longe de acabar. E no fundo, algo me dizia que, mais cedo ou mais tarde, aquele segredo que ele carregava com tanto peso viria à tona. E talvez, quando isso acontecesse, tudo mudaria de novo. Depois daquele momento crítico em que achamos que o perderíamos, entramos em um estado de alerta permanente.
paciente. A partir dali, cada minuto passou a ser uma batalha constante para mantê-lo vivo. O plano de cuidados virou prioridade máxima. Nossa rotina foi reorganizada para monitoramento contínuo. Ele não podia ficar nem 5 minutos sem supervisão direta. O médico solicitou uma série de exames complementares para tentar entender a extensão dos danos internos. Começamos com tomografia abdominal e torácica, além de ultrassonografia fasta à beira-leito. Era preciso mapear o que estava sangrando, onde e com que intensidade. Mas enquanto os exames vinham, a unidade de terapia intensiva precisava segurar as pontas. Eu assumi a linha de frente nos cuidados do paciente, algo que não é comum geralmente. Esse tipo de decisão é feita por sorteio de escala. Mas naquele momento, parecia que todo mundo entendeu que ele era meu. Não oficialmente, claro, mas energeticamente. Era como se eu tivesse sido escolhida, ou talvez empurrada, a ser o elo entre ele e a vida. Iniciamos protocolo de transfusão sanguínea, pois os exames iniciais indicaram queda abrupta na hemoglobina. Ele estava perdendo sangue de forma oculta. Foram solicitadas 2 bolsas de concentrado de hemácias e uma de plasma fresco congelado. A compatibilidade foi feita no próprio leito, porque o tempo era um luxo que não tínhamos. Enquanto os médicos debatiam a possibilidade de intervenção cirúrgica, nós mantínhamos a infusão de noradrenalina contínua para sustentar a pressão arterial. A dose foi ajustada a cada 15 minutos, e eu mesma fiz cada aferição. As mãos trêmulas, o olhar fixo no monitor, e o coração pulsando mais forte do que o normal. A cada pico de pressão, um alívio. A cada queda, um gelo na espinha. E no meio disso tudo, ainda havia os cuidados básicos, que nunca deixam de existir. Mudança de decúbito, controle de glicemia, higienização, verificação da perfusão periférica. Tudo precisava ser feito com precisão milimétrica. Porque quando o paciente está nesse nível de fragilidade, até mesmo um curativo mal feito pode causar uma infecção generalizada. Os exames retornaram com a confirmação do que suspeitávamos: havia sangramento ativo no baço e suspeita de ruptura parcial. Era uma decisão difícil. Operar um paciente instável podia ser fatal, mas não operar significava vê-lo morrer aos poucos. Foi decidido que tentaríamos estabilizá-lo por mais algumas horas com medicação e suporte avançado, e, caso melhorasse minimamente, ele seria encaminhado ao centro cirúrgico. Essa janela de tempo virou um dos períodos mais tensos da minha carreira. Durante essas horas, fiquei ao lado dele quase sem piscar. Acompanhei cada reação, cada alteração de padrão respiratório, cada tremor. E, mais uma vez, tive aquela estranha sensação de que ele estava consciente mesmo sedado. A cada nova medida, eu sentia como se ele estivesse lutando junto. Quando a pressão subia a alguns pontos, eu dizia em voz baixa: "Boa, continua assim." Quando caía, apertava sua mão. E, incrivelmente, ele parecia responder. Uma leve pressão nos dedos, um sutil movimento de sobrancelha. Coisas que, para quem não vive isso, podem parecer imaginação. Mas para quem está ali, é quase um idioma silencioso entre vida e morte. E era nesse idioma que a gente se comunicava. Eu fazia minha parte com medicamentos, cuidados, técnica, e ele fazia a dele, resistindo. E talvez fosse justamente isso que tornava aquele caso tão diferente. Porque ali, entre tubos e soros, um segredo começava a tomar forma, algo que nenhuma ficha técnica ou exame poderia revelar. Apesar de toda a técnica envolvida, de toda a ciência por trás de cada passo que damos na unidade de terapia intensiva, tem algo que ninguém ensina na faculdade de enfermagem: como lidar com as próprias emoções no meio do caos. E naquele caso específico, eu estava lutando com um turbilhão silencioso dentro de mim. Eu precisava manter a compostura, a clareza, o foco. Mas por dentro, eu estava no limite. Meu corpo cansado dava sinais: dores nas costas, queimação nos pés, olhos ardendo pela falta de sono. Mas o pior não era o físico, era o emocional. Era aquele aperto no peito toda vez que o monitor apitava, aquele nó na garganta quando eu via ele se contorcendo em dor mesmo sob sedação, aquela dúvida cruel que batia todas as vezes que eu me perguntava se ele conseguiria. No começo, tentei ser apenas técnica. Me concentrei nos protocolos, nas rotinas, nas medições. Mas aos poucos fui me envolvendo. Aquela conexão que senti no primeiro momento foi se intensificando. Não era apenas empatia. Era algo mais profundo, como se ele tivesse despertado dentro de mim algo que eu já não sentia há muito tempo: humanidade crua, despida de qualquer armadura profissional. Sim, a gente aprende a se proteger emocionalmente, ou tenta. Mas tem pacientes que quebram essa barreira, que atravessam nossa alma com o olhar, mesmo inconscientes. E esse jovem fez isso comigo. Eu não sabia o nome dele, não conhecia sua história, mas sentia que se ele morresse ali, uma parte minha também iria com ele. Comecei a ter pensamentos que eu odiava admitir. Pensava: será que estou fazendo tudo certo? Ou, e se eu tivesse feito diferente? Me culpava por cada oscilação nos sinais vitais, por cada falha nos equipamentos, por cada segundo que o médico demorava para tomar uma decisão. Eu me sentia impotente, mesmo fazendo tudo o que estava ao meu alcance. E era isso que mais doía. Porque enfermeiro não é só alguém que aplica remédio ou anota
pressão. Enfermeiro sente, carrega, absorve, silencia, chora escondido no banheiro ou no vestiário, entre um atendimento e outro, e depois volta para a linha de frente, como se nada tivesse acontecido, como se fosse de ferro. Durante uma das madrugadas, depois de mais de 20 horas de cuidados intensivos, eu parei ao lado da cama dele por alguns minutos, e só fiquei ali, olhando. A unidade de terapia intensiva estava em silêncio, com as luzes apagadas, apenas os monitores piscando e os bipando ritmados. Eu sentei na poltrona do acompanhante que naquela noite era apenas minha, e encostei a cabeça na parede. Senti as lágrimas caírem sem controle. Era cansaço, sim, mas era mais que isso. Era frustração. Era medo. Era aquela sensação cruel de que, mesmo dando tudo de si, às vezes a gente perde. E naquele momento, eu não queria perder. Eu lembrei da primeira vez que entrei numa unidade de terapia intensiva como estagiária, cheia de sonhos e certezas. Lembrei da minha formatura, do juramento, das promessas que fiz para mim mesma, cuidar com amor, respeitar a vida, não desistir de ninguém. E ali, diante de um paciente que eu nem sabia o nome, todas essas promessas estavam sendo postas à prova. A enfermagem é isso. É entrega. É suportar o insuportável. É ficar de pé quando tudo dentro de você está desmoronando. E naquela noite, mais do que nunca, eu entendi o peso de tudo isso. E entendi também porque muitos de nós carregam segredos que nunca são ditos em voz alta. Porque se a gente falasse tudo o que sente, ninguém acreditaria. Ou pior, ninguém aguentaria ouvir. Foi no quarto dia de internação que tudo mudou. Ele ainda estava entubado, ainda sob sedação leve, mas naquele plantão algo diferente aconteceu. Eu estava ao lado dele, fazendo o procedimento de aspiração traqueal, um dos momentos mais delicados e desconfortáveis para o paciente, quando percebi algo impossível de ignorar. Enquanto eu conduzia o cateter com todo o cuidado do mundo, ele abriu os olhos. Não de forma ampla, mas o suficiente para me encarar diretamente. Foi um instante de conexão pura, crua, sem filtro, sem ruído. Um segundo onde o tempo parou. E o olhar dele atravessou o meu como se dissesse: eu estou aqui. Eu ainda estou lutando. Aquela troca de olhares me pegou completamente desprevenida. Já vi muitos pacientes retomarem a consciência aos poucos, já vi olhos se abrirem por reflexo, já testemunhei reações diversas. Mas nunca algo assim. Nunca com tamanha intensidade. Era como se ele soubesse exatamente onde estava, como se estivesse tentando me dizer algo que nem ele mesmo sabia como expressar. Um pedido silencioso de ajuda, um grito abafado por tubos, máquinas e sedativos. E naquele instante, o papel de enfermeira se misturou com o de ser humano. Eu não estava ali apenas para cuidar do corpo dele. Estava, de alguma forma, sendo chamada para cuidar da alma dele também. Fiquei ali por alguns minutos, tentando acalmar tanto ele quanto a mim. Coloquei a mão sobre o tórax dele, acima do campo estéril, e sussurrei: você está seguro, está? Continua lutando, a gente está com você. E, surpreendentemente, ele piscou. Uma vez, depois duas. Talvez tenha sido apenas um reflexo neurológico, mas naquele momento, aquilo significou tudo para mim. Era como se estivéssemos nos comunicando através de um canal invisível, onde não existiam palavras, apenas emoções puras. Ele não podia falar, mas dizia tanto com aquele olhar. Dizia medo, dor, esperança, solidão. Era tudo ao mesmo tempo, e aquilo me esmagou por dentro. Na enfermagem, a gente costuma dizer que o olhar é o último elo entre o paciente e a realidade. Quando o olhar se apaga, a alma se distancia. E quando ele ressurge, mesmo que só por segundos, é como um sopro de vida. A partir daquele dia, passei a tratá-lo de maneira ainda mais próxima. Não apenas como paciente grave, mas como alguém que queria viver. Alguém que não tinha ninguém por ele ali, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum nome. Mas mesmo assim, lutava. E isso me fez pensar: quantas pessoas são deixadas para trás todos os dias nesse país? Quantos corpos desacordados carregam histórias que ninguém nunca vai ouvir? Aquela troca de olhares me perseguiu nos dias seguintes. Eu voltava para casa e revivia a cena antes de dormir. Me perguntava o que ele queria dizer. Será que era um pedido de ajuda? Obrigado? Não desiste de mim? Ou, talvez, tem algo que preciso contar. O mais estranho é que, depois daquele dia, o comportamento dele mudou. Sempre que eu me aproximava, ele reagia mais. A respiração se tornava mais ritmada, os movimentos involuntários mais frequentes. Era como se ele reconhecesse minha presença. E cada pequeno avanço, um piscar, uma contração muscular, uma lágrima no canto do olho se tornava, para mim, um grito de vida. O olhar dele foi a ponte que me ligou ao lado mais humano da minha profissão. Foi o espelho que me fez lembrar porque entrei na enfermagem. Não foi só pela ciência, nem pela técnica, nem pelo salário, foi pelo olhar. Aquele olhar que implora por cuidado, por empatia, por presença. Aquele olhar que nenhuma ficha médica pode traduzir, que nenhum prontuário pode registrar. É esse olhar que nos persegue, que nos conecta, que nos transforma. E é esse tipo de olhar, silencioso e profundo, que carrega o verdadeiro segredo que as enfermeiras nunca podem falar. Porque é ele que nos quebra. E é ele também que nos fortalece. Na enfermagem, a gente aprende que cada paciente é uma montanha russa. E com ele, a descida foi tão rápida e inesperada que nos pegou sem
fôlego. Era o 6º dia de internação. Tudo indicava uma leve melhora, ele estava reagindo bem às transfusões, a sedação estava sendo reduzida gradualmente, e até os exames mostravam certo equilíbrio. Mas então, por volta das 4 da manhã, os monitores começaram a disparar. A frequência cardíaca oscilava perigosamente, a pressão arterial despencava, e a saturação caía como se o oxigênio estivesse sendo arrancado dos pulmões. Era como se tudo que tínhamos conquistado estivesse escorrendo pelos dedos. Corri para o leito sem pensar 2 vezes, enquanto um técnico gritava pela médica de plantão. Ao chegar, vi o rosto dele contraído, a pele mais pálida do que nunca, os lábios arroxeados. Estava começando a entrar em choque novamente. O dreno torácico havia parado de funcionar corretamente, e a suspeita era de novo sangramento ativo. A médica chegou, avaliou a situação em segundos, e decidiu: vamos para a sala de emergência. Ele não vai resistir se ficar aqui. Prepara para cirurgia de urgência. O clima virou puro desespero. Eu nunca vi tanta movimentação em tão pouco tempo. Corríamos contra o tempo. O elevador médico foi acionado, o bisturi elétrico preparado, e enquanto tudo isso acontecia, minha cabeça só repetia uma frase: ele não pode morrer agora. Não agora. A sala de procedimentos foi ocupada em tempo recorde. Anestesistas, cirurgiões, técnicos e eu todos juntos em um ambiente onde a tensão cortava o ar como lâmina. A equipe cirúrgica iniciou o protocolo de acesso ao abdômen, e logo veio a confirmação: havia sim novo sangramento, mais intenso do que antes. A ruptura do baço havia piorado, e agora o fígado também estava comprometido. A médica me olhou e disse algo que ainda me arrepia: se ele tiver alguma chance, é agora. Depois daqui, não tem volta. Eu segurei a mão dele por um breve momento antes da anestesia profunda. E ele, de novo, me olhou. Um olhar rápido, fraco, mas consciente. Era como se estivesse se despedindo, como se soubesse que talvez não voltasse. A cirurgia durou quase 3 horas. Foram retirados coágulos, suturas delicadas no fígado, e a remoção completa do baço. A perda de sangue foi brutal, e foram usadas 6 bolsas de hemácias, além de 3 de plasma. E mesmo com tudo isso, o coração dele quase parou 2 vezes. Eu via os cirurgiões suando sob as máscaras, lutando com todas as forças contra o inevitável. A cada parada, injetavam adrenalina direto no miocárdio. Choques, massagens cardíacas, e cada vez que o ritmo voltava, o alívio era coletivo. Mas ninguém falava. Era como se, naquele momento, toda a linguagem humana tivesse sido substituída por olhares, sinais e respirações contidas. Quando a cirurgia terminou, ele foi levado de volta à unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas vivo. Entubado, com múltiplos acessos, coberto por curativos e conectado a tantos fios que parecia mais uma máquina do que um ser humano. Mas ele estava ali, ainda ali. E eu sabia, dentro de mim, que não era apenas a medicina que o tinha segurado. Era também aquela vontade imensa que ele demonstrava com o olhar. Aquela força que vinha de dentro e que nenhum manual ensina. Foi nesse momento, ali no revezamento de turno, que uma das técnicas comentou baixinho comigo: esse menino está se segurando por alguma coisa que não é física. E eu soube, sem sombra de dúvida, que ela estava certa. O clímax da história dele não foi apenas técnico, foi humano, foi espiritual, foi silencioso. E foi ali, entre a linha tênue da vida e da morte, que percebi que o verdadeiro segredo que muitas enfermeiras não podem contar é esse: às vezes, a gente sente que algo maior está agindo, mesmo quando tudo parece perdido. E isso, por mais irracional que pareça, é o que nos mantém firmes. Porque a ciência salva, sim, mas tem coisas que só o coração entende. E naquele dia, foi o coração dele e o meu que seguraram o que a lógica dizia que já havia acabado. Depois daquela cirurgia de emergência, o tempo passou a andar diferente. Os dias pareciam mais longos, as noites mais silenciosas. E tudo ao redor dele passou a ser vivido com um cuidado quase sagrado. Ele continuava sedado, em recuperação, mas a estabilidade que conseguimos já era uma vitória. Eu segui acompanhando sua evolução, passo a passo, como se ele fosse um pedaço meu. E foi nesse processo que comecei a entender o verdadeiro peso emocional que carregamos. A enfermagem, para quem vê de fora, é feita de gestos técnicos, jalecos brancos, palavras firmes e um ar de controle. Mas por dentro, somos oceanos. Carregamos histórias que não cabem em prontuários. Guardamos rostos, sorrisos que se foram, olhares que nos pedem socorro até hoje, mesmo depois de anos. Com esse paciente, eu vivi algo que nunca tinha vivido antes: o sentimento de estar conectada a alguém que não me conhecia, que nem sequer sabia o próprio nome quando chegou. E mesmo assim, eu sabia que estava ali por um propósito maior. Não era só sobre curativos, medicações ou monitoramento. Era sobre presença, sobre estar ali com o coração inteiro, mesmo quando ele quase parou. E essa é uma parte da profissão que ninguém conta nos livros: o quanto a gente se doa em silêncio, o quanto a gente se apega, e o quanto a gente sofre.
porque cada paciente é uma aposta emocional. A gente se entrega torcendo para que ele vença, mas quando perde, um pedaço da gente vai junto. Durante os dias seguintes, vi pequenos sinais de melhora. A temperatura começou a estabilizar, os exames de sangue mostraram menos inflamação, os rins voltaram a funcionar. Até o olhar dele, aquele mesmo que me atingiu tão fundo, voltou a se abrir por segundos. E eu estava lá, claro, do lado, como sempre. Foi aí que uma pergunta me veio forte: e se ele não tivesse encontrado a gente a tempo? E se tivesse morrido anônimo, em uma rua escura, sem que ninguém soubesse que ele existiu? Essa pergunta me atravessou como uma lâmina, porque é isso que mais me assusta, a quantidade de pessoas que passam pela vida sem serem vistas. E, às vezes, somos nós enfermeiros e enfermeiras os únicos a olhar verdadeiramente para elas. Essa história me ensinou que, mais do que qualquer técnica, o que salva vidas é a conexão humana. É o afeto, mesmo que silencioso. É o cuidado que vai além do protocolo. E é por isso que digo, com toda certeza, a enfermagem não é uma profissão, é uma missão. E essa missão cobra caro. Ela cobra nossas horas de sono, nossa saúde mental, nossa paz. Mas também nos dá algo que nenhuma outra profissão entrega: a chance de ver, de perto, o milagre da vida acontecendo. De testemunhar alguém voltar da beira da morte e, aos poucos, reconstruir sua existência. O maior segredo que as enfermeiras não podem falar em voz alta talvez seja esse: a gente sente tudo. Mesmo quando finge que não. Mesmo quando se blinda. Mesmo quando aprende a sorrir entre um quarto e outro. A gente sente. E é isso que nos torna humanos e, ao mesmo tempo, nos destrói por dentro. Mas mesmo assim, não trocaria essa escolha por nenhuma outra. Porque viver uma história como essa me fez lembrar que vale a pena. Que por mais dura que seja a caminhada, quando você salva uma vida, mesmo que só por mais um dia, você está fazendo algo que nenhum reconhecimento jamais poderá medir. E isso, sim, é o verdadeiro poder da nossa profissão. Foram exatos 11 dias até ele abrir os olhos de verdade. 11 dias entre a vida e a morte, entre tubos e máquinas, entre esperanças e medos. E eu estava lá quando isso aconteceu. Era um turno tranquilo, até demais. A unidade de terapia intensiva tinha se aquietado, a tensão parecia adormecida por algumas horas. Estava organizando as medicações do horário quando ouvi um som leve, como um arrastar de garganta. Me virei e vi ele, com os olhos bem abertos, a cabeça levemente virada na minha direção. Por um segundo, achei que estava imaginando. Mas não, ele estava acordado, vivo, presente. E naquele olhar não havia mais desespero. Havia gratidão. Corri para chamar a médica e a equipe. A sedação havia sido reduzida estrategicamente nos últimos dias, mas ninguém esperava que ele despertasse com tanto foco. O processo de extubação começou poucas horas depois. Foi cuidadoso, meticuloso, como todo procedimento de retirada de ventilação mecânica. E deu certo. Ele começou a respirar por si mesmo, com a ajuda de oxigênio suplementar. E, aos poucos, voltou. Voltou à vida, às sensações, às perguntas. A primeira coisa que ele disse, com a voz rouca e falha, foi: "Onde estou?" A médica explicou tudo com calma. E quando ele olhou para mim, depois da explicação, a única palavra que disse foi: "Obrigado." Baixo, quase inaudível, mas tão profundo quanto tudo o que vivemos até ali. Nos dias que se seguiram, descobrimos sua identidade. O nome era Marcelo Vinícius M. V, como na tatuagem. Tinha 26 anos, morava sozinho, e havia desaparecido após uma tentativa de assalto que terminou em agressão violenta. Ninguém o procurou porque ele não tinha contato próximo com a família, e os amigos o achavam em outra cidade. Era, de certa forma, invisível. E pensar que, se ele não tivesse sido atendido a tempo, teria morrido sem nome, sem história, sem despedida. Me destruiu por dentro. Mas ao mesmo tempo, saber que fizemos a diferença foi como um bálsamo. Um alívio. Uma confirmação de que, mesmo sem saber, a gente salva mais do que corpos. A gente salva histórias. Ver Marcelo levantar da cama, reaprender a caminhar, e finalmente deixar a unidade de terapia intensiva, com um sorriso tímido, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. Não porque foi um caso complexo, nem porque envolveu técnicas avançadas, mas porque ele me mostrou tudo aquilo que as estatísticas não revelam: o valor da presença, do olhar, do cuidado invisível. Aquele cuidado que ninguém vê, que não sai em manchete, mas que muda o rumo da vida de alguém. É por isso que digo e repito, a enfermagem é mais do que uma profissão. É um chamado, um compromisso diário com a vida, mesmo quando a vida está pendurada por um fio. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro do olhar dele, daquele momento em que ele me enxergou pela primeira vez, mesmo sob efeito da sedação. E lembro também de tudo que senti, de tudo que aprendi, de tudo que calei. Porque existem coisas que enfermeiras não podem ou não conseguem colocar em palavras. Não porque seja proibido, mas porque, se a gente falasse tudo o que carrega, o mundo não entenderia. Ouviriam como fraqueza, quando na verdade é força. Uma força
força que não se mede em músculos ou cargos, mas em empatia, em entrega, em humanidade. Marcelo sobreviveu. Eu também. Sobrevivemos juntos aquela madrugada, aquele caos, aquela prova silenciosa de fé e resiliência. Ele seguiu com a vida dele. E eu segui com a minha, um pouco mais marcada, um pouco mais inteira. E, no fundo, com um segredo que levo comigo até hoje. Um segredo que não está nos livros, nem nos protocolos. Um segredo que só quem vive a enfermagem com o coração entende, que cada paciente é um universo. E quando salvamos uma vida, na verdade, salvamos o mundo inteiro que existe dentro dela.